Passada a fase inicial, apresentou para a família, os técnicos vão fazer a busca ativa, né, das informações referentes àquele grupo familiar. Essa busca ativa, novamente, ela vai depender se houve estudo social prévio ou não. Porque se houve um estudo social anterior, você já tem informações sobre aquela família. Você já sabe os órgãos que estão envolvidos. Normalmente, você já teve acesso a relatórios do Juizado da Infância, do Juízo da Infância e Juventude, teve acesso a relatórios do CRAS. E aí, se você já teve acesso a esses documentos, você já tem informações para começar, para pensar sobre intervenções com aquela família. Se você não tem, você vai ter que fazer essa busca. Que busca é essa, né? A gente vai buscar informações sobre os membros da família, sobre a comunidade na qual ele está inserida, né? Então, isso eu acredito, isso tem em toda a cidade. A família, às vezes, está naquele bairro que é considerado mais vulnerável da cidade, né? Naquele bairro onde a questão do tráfico é muito presente. Ou a família está num bairro em que os serviços, como o CRAS, como o PSF, não estão presentes. Então, ela está desamparada pelos serviços aí que deveriam auxiliar, né, a família. Então, a gente vai observar qual é a comunidade, inclusive, gente, no sentido contrário. Que órgãos estão ali? Que pessoas podem ser referência para essa família? Que pessoas já são referência? O pastor daquela comunidade é uma referência para a família? O padre é uma referência? Né? A professora da escola é uma referência para aquela família? A gente vai mapear quais são as referências, as pessoas que podem auxiliar aquela família no processo de retomada da guarda da criança, né? Então, isso é feito como, gente? Pezinho na estrada, né? Tem que pegar o caderninho, pôr debaixo do braço, assistente social que gosta de um caderninho, né? Eu brinco porque eu nunca vi um assistente social que não tem um caderninho, não é verdade? Põe um caderninho debaixo do braço e vamos que vamos. É difícil, eu nunca vi uma que não tem. E põe tudo no caderninho, tem tudo lá. Assistente social vai embora do serviço de acolhimento, leva o caderninho e acabou. Parece que ela levou a casalar no caderninho, né? Então, lá na casa, eu ainda brinco. Ó, você pode ter teu caderninho, você pode ter 3 caderninhos, mas você anota tudo para mim aqui separado, porque se acontecer alguma coisa com o teu caderninho, a gente precisa dessas informações, né? Então, gente, a assistente social vai lá, junto com o psicólogo, para fazer essa busca, né? Essa busca pode ser feita com visitas domiciliares, essa busca pode ser feita com busca de informações no bairro, na igreja, na escola, na casa de amigos, né? Pessoas da comunidade que saibam alguma coisa sobre aquela família. Nos órgãos que acompanharam ou que ainda acompanham a família. Então, às vezes, o CRAS vai ter referência, o PSF vai ter referência, né? Às vezes, o projeto lá da comunidade, que dá aula de computação para adolescentes, recebeu aquele adolescente por um tempo e ele tem referência sobre como está aquele grupo familiar, né? A família extensa, normalmente a família extensa é o que mais dá informação, porque a família nuclear, o pai, a mãe, o tio, aquele que está com a criança, às vezes, ele fica com medo de trazer algumas informações, ele fica com medo de falar da história. Muitas vezes eles não querem contar a história porque eles não confiam no técnico, né? Principalmente no início do trabalho. É difícil a família já estabelecer um elo de confiança. Esse vínculo demora um pouco para acontecer. Então, a família extensa, muitas vezes, é que vai munir os técnicos de informações sobre aquele grupo familiar, como é que foi a história daquele grupo, como que a família se organizou até então, né? E eu acho que uma coisa muito importante, que às vezes é muito ignorado, né, dentro do serviço de acolhimento, é a escuta qualificada da criança, adolescente que está ali dentro. Porque a criança e o adolescente que estão ali, essa escuta qualificada, gente, não é sentar com a criança uma vez e bater um papo. É você orientar os educadores de que qualquer fala da criança, qualquer comentário da criança, vai munir o técnico de instrumento de trabalho com a família. Às vezes, a criança não vai falar nem para o psicólogo, nem para o psicólogo externo que atende ela, o que aconteceu. Mas, às vezes, para o educador, ou para a pessoa que está cozinhando ali, fazendo o almoço que ele gosta, ele conta, né? Então, o trabalho de acolhimento de uma família, ele perpassa por toda a equipe, sim, né? Desafio para toda a equipe. Ele vai, sim, ser um desafio para toda a equipe, porque o educador precisa estar atento, precisa ter o olhar,